Bom, nesse vídeo a gente vai tratar dos limites infinitos, né? No último vídeo a gente tratou o limite de uma função quando x ia para menos infinito ou quando x ia para mais infinito. Nesse vídeo a gente vai estudar o comportamento quando a função vai para infinito, ou seja, quando x tende a um ponto e a função explode, ou para mais infinito ou para menos infinito, né? Graficamente seria alguma coisa desse tipo, sim, né? Por exemplo, eu tenho uma função aqui. Quando x se aproximaria de a, essa função cresceria, né, indefinidamente. Tá? Bom, o que a gente precisa para isso então, né? Considerar aqui x um subconjunto de L e A um conjunto de acumulação de x. Tá? Perdão. E a função, né, uma função f do conjunto x em L. Tá? Então, dizemos que o limite da f de x, quando x tende a A, é mais infinito, ou definimos dessa forma, se para cada A positivo, né, ou seja, fixei aqui um determinado valor A, existe aqui uma delta vizinhança de A, né, um intervalinho A menos delta, A mais delta, né, aqui A menos delta, aqui A mais delta. Então aqui a imagem da f de qualquer ponto aqui tirado do próprio A seja superior a esse A maiúsculo. Então, se para cada A positivo existe um delta positivo, tal que se x pertence a x e módulo de x menos A maior que zero, menor que delta, implique f de x maior que A. Então, geometricamente aqui a gente já tem uma boa ideia para a definição do que é o limite da f de x quando x tende a ser mais infinito, né? Bom, e para menos infinito, né, semelhante, dizemos que, eu já vou escrever a notação, limite da f de x quando x tende a A é igual a menos infinito, se para cada A positivo existe um delta. Bom, estou pegando A positivo? Estou. É que eu vou fazer depois a f menor que menos A. Existe um delta aqui positivo, então que se x pertence a x e módulo de x menos A maior que zero, menor que delta, implique que f de x é menor que menos A. Ou seja, à medida que x se aproxima de A, f de x torna-se toma valores negativos de modo muito grande. Tá? Isso significa que o limite é menos infinito. Bom, por exemplo, vou pegar aqui. Exemplo. Eu tenho a f de x igual a 1 sobre x menos a ao quadrado. Então, o limite da f de x, quando x tende a A, é mais infinito. Bom, como que a gente prova isso?
usando a definição. Então, dado A maior que zero, bom, a gente precisa o quê, né? Vamos fazer um rascunho aqui do lado, tá? Bom, eu preciso que a f de x seja maior que a. Bom, a f de x é 1 sobre x menos a ao quadrado maior que a. Ou seja, né, x menos a ao quadrado, passar esse para cá, menor do que 1 sobre a, extraindo raiz, módulo de x menos a menor que 1 sobre raiz de a. Bom, então, se eu tomo delta igual a 1 sobre raiz de a, vai implicar que a f de x maior que a. O dado a maior que zero, tomando o delta igual a 1 sobre raiz de a, temos que se... Bom, o domínio aqui da função eu não escrevi, mas todo x diferente de a, né? É o maior conjunto onde essa função está definida, onde eu posso calcular essa expressão. Se módulo de x menos a menor que delta, então o que acontece? Bom, módulo de x menos a é menor que 1 sobre raiz de a, levando ao quadrado, ou seja, bom, o módulo ao quadrado é igual ao quadrado, x menos a ao quadrado, menor que 1 sobre a, ou ainda, certo? Que a gente faz exatamente a volta dessa conta aqui. Ou ainda, perdão, aqui, isso, 1 sobre x menos a ao quadrado é maior do que a, né? Isso é a mesma coisa que dizer que a f de x é maior que a. Então, tomando delta igual a 1 sobre raiz de a, se módulo de x menos a maior que zero menor que delta, implica f de x maior que a. Isso prova que esse limite aqui é mais infinito, tá? Bom, se eu quiser, por exemplo, né, tomando, só trocar o sinal ali, g de x igual a menos 1 sobre x menos a ao quadrado, né? Mesma coisa, o limite, quando x tende a a, de g de x vai dar menos infinito. Bom, vou deixar aqui como exercício, mas não é difícil de mostrar, ok? A ideia é basicamente a mesma. Tá? Bom, aqui a gente falou do limite, né? A gente pode ter também os limites laterais, né? Por exemplo, né, vamos considerar isso aqui, ó. Calcular o limite de 1 sobre x quando x tende a zero para a direita. Bom, é simples mostrar que isso aqui dá mais infinito e limite de 1 sobre x quando x tende a zero pela esquerda, isso aqui dá menos infinito. Bom, a hora que a gente fala que esse limite aqui ele é infinito, não significa que ele existe, certo? Infinito não é número. Então, o que acontece? Esse limite não existe, ele diverge, porém, ele diverge com uma situação especial. Ele vai para mais infinito ou para menos infinito. Tá? Então, aqui, como ocorre dessa forma, então, a gente não tem, né, limite de 1 sobre x quando x tende a zero, não é do tipo
infinito. Então, na maioria dos casos, né, na reta a gente consegue trabalhar o aproximado ponto A dos dois lados, né? Então, na verdade, para esse limite ser infinito, tanto faz aproximar à esquerda quanto à direita, os dois teriam que ser iguais a mais infinito. Tá? Bom, e aí vem aquela pergunta, né? Quando a gente trabalha com limites do tipo infinito, né? A gente tem limites infinitos no infinito. Então, eu vou deixar como exercício para vocês definirem, né, o que combina nas definições de limite no infinito e limite infinito. A gente tem os limites infinitos no infinito. Bom, o que significa isso, né? A gente, no fundo, tem 4 tipos. O limite, quando x tende mais infinito, da f de x ser mais infinito. Limite, quando x tende a mais infinito, da f de x ser menos infinito. E o limite, x tendendo a menos infinito, da f de x mais infinito. E o limite da f de x, quando x tende a menos infinito, isso aqui ser menos infinito. Tá? Então, tá como exercício para vocês, exercícios da lista, para vocês combinarem as definições de limites no infinito, que é quando x tende a mais ou menos infinito, dá um limite infinito. Né? Ou seja, a f de x vai para mais ou menos infinito. Ok? Então, tá lá para vocês provarem. Bom, e aí a gente cai num problema, né? Que são as expressões indeterminadas. Antes disso, vou só comentar aqui o que a gente já viu para as sequências, né? Sequências que divergem do definido. Então, observação aqui, como fizemos para limites infinitos de sequências, vale, por exemplo, que a gente tem limite da f de x quando x tende a mais infinito, limite igual ao limite da g, vou colocar aqui, também dá mais infinito, né? G de x. Bom, então, claro que vale que o limite da soma, né? F mais g de x, quando x tende a é infinito, mais infinito. Então, somas de infinitos, mais infinitos, dá mais infinitos. Somas de menos infinitos, dá menos infinito. A mesma coisa que o produto, né? O limite da f de x e g de x também dá mais infinito. Então, basicamente, o que a gente tem, né? Somas de infinitos, mais infinitos dá infinito, diferenças de infinitos dá infinitos. Né? Se eu pego um que vai para menos infinito e somo com outro que vai para menos infinito, a soma continua para menos infinito. Né? Produto também, né? Se eu estou com duas que vão para mais infinitos, o produto vai para mais infinito. Se eu estou com o produto de uma que vai para mais infinito, outra que vai para menos infinito, vai para menos infinito. E o produto de duas que vão para menos infinito, o produto vai para mais infinito. Tá? Então, essas são as mesmas regrinhas que a gente tem lá para limite de sequência. Né? Agora, tem certas expressões que a gente fala que são as expressões indeterminadas. Tá? Vamos entender um pouquinho o que significa esse termo, expressões indeterminadas. Na hora que eu falo que
eu não posso afirmar nada, porque ela é uma expressão indeterminada. O que significa isso, né? Determinadas. Então, a partir do momento que eu falo que é uma expressão indeterminada, significa que ela não tem um determinado valor. Por exemplo, aqui eu estou falando que se eu pegar duas funções quaisquer que vão para o infinito, a soma vai para o infinito. Então não tem particularidade nenhuma sobre as funções. Se eu pego duas funções que vão para o infinito num ponto, a soma vai para o infinito. O produto vai para o infinito. Aqui, a ideia de expressão indeterminada significa o quê? Que dependendo da função que eu pegue, pode dar um limite, ou pode dar outro limite. Ou posso fazer valer, dar qualquer valor, qualquer número real, ou mesmo menos infinito, mais infinito. Tá? Então, são expressões que, quando tomamos limite, podem dar qualquer valor dependendo das funções envolvidas, ou mesmo um limite infinito. Limite infinito, menos infinito ou mais infinito. Quais são esses tipos de expressões, né? Vou colocar aqui entre aspas, que são os limites, né? Por exemplo, então, as expressões indeterminadas. Mais para frente, né, como a gente lembra do cálculo, a gente tem a regra de L'Hopital que permite, né, a gente encontrar os limites de certas expressões indeterminadas. Né? Então, bom, quais são esses tipos? São limites do tipo 0 sobre 0, infinito sobre infinito, infinito menos infinito, mais que a gente tem. Só que eu estou colocando entre parênteses, entre aspas, porque aqui é uma função que o limite no ponto dá zero, e no outro, a outra função que também dá zero, né? Esse quociente. Então aqui 0 vezes, né, vou colocar uma multiplicação aqui infinito, também em indeterminado, 0 elevado a 0, infinito elevado a 0 e 1 elevado a infinito. Tá? Observe que aqui envolve quociente de duas funções, também, diferença, produto, potência, potência, potência. Tá? Bom, o que significa isso? Né? Por exemplo, um limite desse tipo aqui, 0 sobre 0. Tá? Por que que ele é indeterminado? Tá? Bom, vamos considerar que a função f de x igual a x e g de x igual a uma constante vezes x ser um número real. Observe o que acontece. O limite da f de x quando x tende a 0 é igual ao limite de g de x quando x tende a 0, que é igual a 0.
da G sobre a F multiplicado em x quando x tende a zero é a mesma coisa, né? O limite quando x tende a zero. Bom, a G é Cx sobre x. Quando c tende a zero, x é diferente de zero. Perdão, quando x tende a zero, né? X é diferente de zero. Limite quando x tende a zero da constante, que é a própria constante. Então, observe que dependendo, posso fazer esse valor aqui dar qualquer valor real. Basta eu colocar um c diferente ali. Ah, mas eu falei que isso aí também pode dar infinito, né? Pode. É só trabalhar um pouquinho diferente. Por exemplo, se eu coloco... Se eu pego uma outra função aqui. Se eu considero h de x igual a x quadrado. Então, bom, mesma coisa, né? A f está ali, né? Temos limite de h de x quando x tende a zero, também é zero. Agora, o que dá o limite quando x tende a zero? Vou colocar aqui só o cubo para não ter, senão vai dar infinito. Vai dar que não existe. Deixa eu colocar o x ao cubo aqui. F sobre h de x. Isso aqui vai dar limite quando x tende a zero. Bom, a f é x. A h é x ao cubo. Isso aqui vai dar limite quando x tende a zero. De 1 sobre x quadrado, que dá infinito. Então, bom, menos infinito é só por multiplicar isso por menos 1. Né? Ou multiplicar f por menos 1. E o outro caso, né? Vou pôr uma r de x aqui. Bom, agora eu vou pegar o x quadrado. Mesma coisa, né? Bom, o que dá o limite de r de x quando x tende a zero também é zero. Agora o limite quando x tende a zero de f sobre r de x. Isso aqui é limite quando x tende a zero. X sobre x quadrado. Isso aqui é limite de 1 sobre x. Quando x tende a zero, bom, isso aqui não existe. E não é do tipo infinito. Por quê? Quando x tende a zero pela esquerda, isso aqui vai para menos infinito. Quando x tende a zero pela direita, vai para mais infinito. E não é do tipo infinito. Então, observa aqui. A hora que eu falo que eu estou com uma expressão indeterminada, 0 sobre 0, significa isso. Significa que, dependendo da forma que eu tomo isso aqui, pode dar qualquer número real, pode dar mais ou menos infinito, pode não existir também. Vai depender das funções envolvidas, tá? Ó, esse aqui é a mesma coisa, né? Esse mesmo formato que a gente colocou aqui, vale para esse mais infinito sobre mais infinito. Por quê? Bom, se eu tomar o limite de x quando x tende a infinito aqui, mais infinito, por exemplo, eu também tenho c. Ah, bom, o que vai mudar aqui a forma que eu tomar aqui, também eu posso fazer que esses limites de infinito. Né? Então, com essa mesma função aqui, vou deixar aqui como exercício. Aqui você vai ter que trocar, né, a ordem, porque tanto nesse quanto nesse, né, se for querer, porque para dar infinito, né? Exercício. Verifique que existem funções cujo limite é infinito
E o quociente pode assumir valores distintos. Bom, claro que depende se eu mudar a função, né? Por exemplo aqui, né? Ó, essa aqui mesmo. Eu coloco aqui, ó, se eu tenho a f de x igual a x e a g de x igual a 6x. Né? Limite da f de x quando x tende a infinito, isso aqui dá infinito, e aí a g vai depender do c, né? Vou pegar aqui c positivo, início, né? Limite de g de x quando x tende a infinito, isso aqui também dá infinito. Bom, daí, limite da g de x sobre a f de x quando x tende a infinito. Então, o limite infinito no infinito. Isso aqui vai dar o limite quando x tende a infinito. Bom, cx dividido por x dá c e dá c. Então, bom, o quociente aqui vai depender. Se eu mudar a constante c ali, eu já tenho todos os reais não negativos, ou positivos, né? Perdão, positivos. Todos os reais positivos. Bom, aí eu consigo adaptar para os reais negativos, basta tomar c negativo e trabalhar com funções desse tipo aqui para eu ter o zero ou para eu ter os limites infinitos também. Tá? Então, essa é a ideia. Não é que eu vou pegar quocientes das mesmas funções e vou ter valores diferentes. Não. Eu vou ter funções diferentes que têm o mesmo comportamento, ou seja, o comportamento que ambas vão para infinito, e o quociente vai dar um número. Aqui eu estou tomando um infinito, mas a gente consegue também para qualquer número real. Tá? Agora vamos ver uma da diferença. E aí também a gente tem outros exemplos aí para o quociente, ou a potência, ainda vou deixar para vocês verem. Mas aqui a ideia é de entender o que significa essa expressão, expressões indeterminadas. Tá? Bom, vamos ver outro exemplo aqui. Infinito menos infinito. Bom, bem simples, né? Eu vou tomar aqui uma função f de x igual a uma constante c, mais 1 sobre x menos a ao quadrado, e g de x, qual só essa parte aqui, né? 1 sobre x menos a ao quadrado. Então, serve que são exemplos simples, tá? Nada sofisticado. Né? A menos, né? Mais. Os dois vão para infinito para fazer diferença. Então, bom, o limite da f de x, quando x tende a gente já mostrou que esse limite aqui é infinito. Bom, o limite da constante é a própria constante, então pega uma constante e soma com algo que tem para infinito, vai para infinito. É mais infinito. E a mesma coisa do limite da g de x, quando x tende a A. Agora, o limite, quando x tende a A, de f de x menos g de x, que aí é um limite desse tipo, infinito menos infinito, isso aqui dá limite quando x tende a A. Bom, isso menos isso vai sobrar só o c, que é o próprio c. Ou seja, para cada valor de c que eu coloco ali, eu já tenho um valor diferente desse limite. Né? C igual a zero em particular, isso aqui dá zero, mas também poderia dar qualquer valor. Né? E aí a gente consegue trabalhar também para que esses limites de infinito, só pensar um pouquinho em relação aos exemplos. Tá? Então, bom, o que eu queria deixar aqui então, o que a gente
concluiu. A gente viu a parte de limites no infinito, significa que eu estou com o meu domínio ilimitado ou inferiormente, para eu poder calcular o limite tendendo a menos infinito, ou superiormente, para eu poder calcular o limite de x tendendo a mais infinito. Então, esses são os limites no infinito. Limites infinitos significa que a função é ilimitada, ou seja, a função explode ou para infinito ou para menos infinito, quando se aproxima de um ponto, né? Que aí seriam os limites quando x tende a um ponto ser infinito ou menos infinito. E os limites infinitos no infinito. Então, significa que quando eu estou fazendo x para menos infinito ou para mais infinito, esse limite está indo ou para menos infinito ou para mais infinito. Tá? Por fim, a gente viu essa parte de expressões determinadas, né? Que é, de novo, 0 sobre 0, infinito sobre infinito, infinito menos infinito, 0 elevado a infinito, 1 elevado a infinito, 0 vezes infinito. Ok?